Romanos 9, na versão, ok? Como alguém que pertence ao Messias, não minto. E também minha consciência dá testemunho, governada pelo Espírito Santo. Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne, meu sangue, o povo de Israel. Eles foram feitos filhos de Deus, a Shekinah esteve com eles, alianças lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga da lei, a adoração no templo e as promessas, que deles são os patriarcas, e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos, louvado seja Adonai, para sempre. Amém. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaque deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Porque isso é o que a promessa disse: no tempo devido virei a Sara, terá um filho. Quanto mais o caso de Rívica, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaque, nosso pai, e antes de eles terem nascido, ou de terem feito qualquer coisa boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, independentemente das ações deles, mas dependendo de Deus, aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem em que está escrito: amei Jacó, mas odiei Esaú. Amei Jacó, mas odiei Esaú. Por isso devemos dizer: é injusto Deus fazer isso? De jeito nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos ou esforços humanos, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque o Taná diz ao faraó: por essa mesma razão eu o levantei para que demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser, endurece a quem quiser. Entretanto, vocês me dirão: então, por que ele ainda nos culpa? Afinal, quem resiste à sua vontade? Quem é você, mero ser humano, para objetar a Deus? O que foi formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste desse modo? Ou o olheiro não tem o direito de fazer da mesma massa de barro um recipiente para uso honroso e outro para um desonroso? E se Deus, ainda que estivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição? Que dizer, se ele o fez para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos objetos de sua misericórdia, aos quais preparou de antemão para a glória. Isso é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias:
A quem não era meu povo, chamarei meu povo. A quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Contudo, Isaías, com referência a Israel, clama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos da areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque Adonai cumprirá a sua palavra na terra, com certeza e sem demora. Além disso, como Isaías disse anteriormente, se Adonai Tsevaot, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sidom, estaríamos parecidos com Amorá. Portanto, o que devemos dizer? Isto, os judeus, os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça, mas esta é uma justiça baseada na confiança. Entretanto, Israel mesmo, mantendo a guarda da lei que oferece justiça, não alcançou o que a lei oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança, mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar. Como diz o Tanar, vejam, ponho em Sion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma pedra que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado.